pessoal, já vamos começar o nosso vídeo, vamos começar aqui a nossa live. Já tem gente chegando. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Tâmara Rolim, sou nutricionista e chefe de cozinha e hoje você está aqui no nosso Pausas Nutritivas. A ideia é a gente trazer toda semana uma pausa para o seu dia com receitas, bate-papo sobre saúde, bem-estar. Vou dar um oi aqui para a galera. Boa tarde para quem está entrando. A gente decidiu também voltar com as lives justamente porque a gente está com um número bem grande de pessoas novas aqui no Instagram e acredito que muita gente ainda não conheça o meu trabalho e é uma forma também da gente mostrar para vocês. Então, vamos começar batendo papo, falando um pouco sobre saúde, bem-estar e a receita de hoje. A gente vai fazer, como vocês viram aí, uma bolinha nutritiva, que é um dos nossos e-books, né? Que a gente trouxe aí 10 receitas ao todo. E na aula de hoje, né, na live de hoje, a gente vai fazer uma receita que não está, né, no nosso e-book, é uma receita inédita. A ideia é mostrar para vocês como a gente consegue, com alguns ingredientes, fazer uma receita incrível, super fácil e também cheia de saúde para vocês. Eu vou aproveitar que já temos aqui 14 pessoas com a gente, vou pedir que vocês contem aí de onde vocês são, se estão no Brasil, se estão aqui em Portugal. Como vocês sabem, a gente mudou para cá tem alguns meses e por isso então a gente decidiu fazer a live nesse horário, sendo meio-dia horário do Brasil, né, horário de Brasília, e aqui às 16 horas aqui em Lisboa, tá bom? Então já me conta aí de onde vocês são para que a gente já comece a interagir. Vou aguardar, vou me contando, enquanto isso a gente vai conversando sobre outras coisas. Então, como eu falei para vocês, eu sou nutricionista e chefe de cozinha. A NutriChef, que é a minha empresa, já tem mais de 12 anos no mercado. A gente ingressou nos cursos online, nos e-books agora, né, recentemente, desde o início da pandemia, justamente porque a gente teve que fechar o nosso espaço físico lá em Brasília, no Brasil. E então a gente só tem aulas presenciais aqui em Portugal. Inclusive no mês que vem a gente vai voltar com as aulas presenciais lá em Alvalade. Então, para quem for daqui de Portugal, daqui a pouco a gente pode deixar para vocês aqui o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp ainda é com o número do Brasil, mas para quem tiver interesse então em fazer parte dos nossos workshops aqui em Portugal, a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários o nosso número, né? Para vocês entrarem em contato através do WhatsApp se tiverem interesse, tá bom? Então, voltando a falar, a gente começou a fazer então esses cursos online no início da pandemia e decidimos então manter as nossas aulas todas online porque a gente não via o momento da pandemia acabar, né? As coisas foram acontecendo, então a gente percebeu que seria interessante então manter tudo online mesmo. E com isso também surgiram os e-books, que são opções mais baratas do que os cursos, né? E a intenção é que você ali, com o passo a passo das receitas, consiga então reproduzir em casa e também ter temas variados, né? A vantagem do e-book é que eu consigo produzir o conteúdo muito rapidamente, enquanto na hora que a gente vai montar um curso a gente demora para gravar, tem a parte de edição e tudo mais. Então a gente consegue entregar para vocês mais conteúdo mais vezes e, né, com temas bem variados e diferentes. E falando sobre o tema de hoje, a gente vai trazer, como eu falei para vocês, as bolinhas nutritivas, né? Essas bolinhas, ó, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente na Bélgica, tem gente em São Paulo, Fortaleza, Angola, nossa, Pernambuco, tem gente em Leiria aqui, nossa, que legal, bastante gente. Deixa eu dar um oizinho para vocês. Pessoal, eu vou aproveitar e pedir para quem está nos acompanhando agora enviar já a live aí, pega esse aviãozinho que tem bem no cantinho aí da live e já envia para os contatos de vocês aí para que a nossa live bombe, todo mundo saiba fazer as bolinhas nutritivas e aí a gente vai invadir esse mundo afora com receitas saudáveis. Então clica aí para que a gente possa já
receber mais pessoas aqui e interagir com mais gente. Quem tiver perguntas à medida que eu for fazendo a live, pode perguntar e eu vou estar já no finalzinho respondendo as perguntas, tá? Mas eu queria falar para vocês então sobre as bolinhas nutritivas. Isso é uma tendência já há pelo menos 10 anos no mundo inteiro, numa forma principalmente de você junto, né, numa receita só, ter diversos ingredientes saudáveis e numa mordida a gente conseguir ali trazer muitos benefícios. Em inglês, o nome se chama ou pode ser Nutritional Bites ou Nutritional Balls, né? A ideia é exatamente a gente ter Energy Balls também, a gente ter ali numa receita só vários ingredientes saudáveis. E quando a gente fala em fazer uma bolinha que fique com uma textura legal, que fique cremosa, que fique gostosa de comer, a gente precisa lançar mão de ingredientes que muitas vezes são mais açucarados, né? São mais doces. Então, por exemplo, o mel pode entrar em algumas receitas, a tâmara, outras frutas secas também. E quando a gente fala de frutas secas, a gente está falando de uma fruta que era in natura e ela foi desidratada. Então, à medida que ela é desidratada, ela vai perdendo então água e daí a concentração de açúcar numa mordida ali, numa porção só, aumenta. Você pensa, por exemplo, num figo, né? O figo tem um tamanho ali médio, à medida que ele é desidratado, ele vai murchando e vai ficando pequeno. Uma mordida só já tem ali uma quantidade de açúcar bem grande. Mas o que acontece, gente? Toda vez que a gente fala de açúcar em receitas açucaradas, deixa eu só colocar esse meu negocinho aqui pra dentro, que ele tá batendo aqui na bancada e tá fazendo barulho. E quando a gente fala então de receitas que têm um maior teor de açúcar ou que levam açúcar, o medo se instaura. Eu acho importante a gente falar que o alimento ele não deve existir para trazer medo pra gente. Claro, quando a gente fala de alergias alimentares, intolerâncias alimentares, a gente está falando basicamente de alimentos que fazem mal para as pessoas. Mas de um modo geral, a gente tem alimentos incríveis aí que podem fazer parte do nosso dia a dia a partir do momento que a gente aprende como consumir. Quando a gente fala de um doce tradicional, vamos pensar, por exemplo, num sorvete. Sorvete é doce, normalmente industrializado, cheio de gordura, cheio de conservante e se você comer diariamente, ele não vai trazer benefício nenhum para você. E já esse, então, por exemplo, que é industrializado, benefício zero, né? Porque a gente tem ali aditivos e conservantes que não fazem bem para a nossa saúde e muitas vezes uma quantidade de açúcar exorbitante. Mas quando a gente fala de um alimento que a gente vai fazer em casa e que a gente pode sim escolher os ingredientes que compõem a nossa receita, a gente está falando basicamente de saber incrementar a receita para que a gente não tenha picos glicêmicos. O grande lance de falar sobre açúcar, né, e o medo do açúcar é porque ele causa assim picos glicêmicos. Esses picos glicêmicos é importantíssimo a gente entender que a partir do momento em que a gente aumenta demais a glicose na corrente sanguínea e com frequência pode trazer sim problemas de saúde a partir do momento que a gente vai armazenando esse açúcar no nosso organismo como forma de gordura, principalmente nessa região abdominal, o que torna principalmente o nosso tecido mais inflamado, existe uma dificuldade maior de perda de peso e essa inflamação, que é uma inflamação crônica, vai acarretando outras doenças e outros problemas. Não é o açúcar em si que vai causar uma doença, é o fato da gente armazená-lo como forma de gordura. E para que isso não aconteça, a gente precisa combinar o açúcar, né? Principalmente das frutas, no caso específico. Eu não estou falando de consumir açúcar branco, né? Estou falando de consumir o açúcar natural que vem da fruta, do mel, por exemplo. Quando a gente for consumir esse ingrediente, a gente tem o cuidado de preparar a receita ou compor a nossa refeição com outros elementos que nos ajudem a diminuir o impacto dessa glicemia, ou seja, o nosso corpo começa a liberar gradativamente, a partir de uma absorção mais lenta, de uma digestão mais demorada, essa glicose, certo? E aí, gente, o que ocorre? A gente precisa pensar em 3 ingredientes para compor as nossas receitas ou a nossa refeição. Seria proteína,
certo? Todo mundo careca de saber que tem que consumir proteína, beleza? Fibras, né? Fibras são importantíssimas. Tudo que for de origem vegetal, a gente vai encontrar fibras solúveis e insolúveis, ou as duas, né? No mesmo elemento, no mesmo alimento. E também gorduras, sim, gorduras. Quando a gente fala de gordura, todo mundo fala, meu Deus, eu vou ter que comer gordura, Deus me livre, não pode. E a gente tem que entender que o nosso corpo, ele trabalha a partir dos substratos que a gente traz para ele. E a gente precisa, ao longo do nosso dia, sim, de carboidrato, proteína e gordura. Então, a gente precisa saber como compor a nossa refeição, para que a gente consiga ter ali essas fontes alimentares no nosso dia a dia. E as bolinhas nutritivas unem tudo isso numa mordida só. Olha isso, gente. Não é maravilhoso? Imagina você ter numa mordida só ingredientes que vão trazer benefícios para o seu dia. E mais, quando a gente fala de juntar numa refeição só proteína, gordura, carboidrato, no caso da fibra, a gente está falando de saciedade. Então a gente vai fazer um lanche no meio da nossa tarde, que é a bolinha nutritiva, para também não ficar com fome durante muito tempo. Vocês já viram, por exemplo, vamos voltar no sorvete. Não tive tempo, não consegui me organizar, vou ter que fazer um lanche rápido, passei em algum lugar, comprei um picolé, comprei um sorvete, porque era o que dava. Logo em seguida, independente do tamanho do sorvete, você vai sentir fome. Vai ser num curto espaço de tempo, a sua fome vai estar avassaladora, porque o pico glicêmico faz com que o nosso corpo tenha que pegar tudo que está na corrente sanguínea para dar um jeito, porque a gente não pode ter glicose lá dando bobeira na corrente sanguínea. E aí, nisso, o nosso corpo tem um efeito rebote. Fala, meu Deus, cadê a glicose que eu estava aqui? Foi embora. E daí, então, quando a gente se preocupa em organizar a nossa alimentação de modo a ter esses ingredientes todos que eu falei para vocês, proteína, fibra e gordura numa mesma refeição, a gente está falando de melhorar também a saciedade. Saciedade é o ponto-chave também para quem está buscando emagrecimento. Se você quer emagrecer, não adianta você comer só uma folha de alface achando que isso vai fazer maravilhas por você. Não vai, porque a gente precisa aumentar a saciedade. Trazer mais tempo de satisfação para o nosso corpo entender que a gente está bem alimentado, aos poucos a gente vai digerindo, aos poucos a gente vai absorvendo para dar tempo da gente sentir fome daqui 4, 5 horas, que seja para a próxima refeição. Legal, né? Eu trouxe essas informações todas para vocês, assim, que são de maneira bem sucinta, não trouxe nada científico demais, mas que vocês compreendam a complexidade que um alimento tem. Então, quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, a gente fala muito de esse pode, esse não pode. E, na verdade, o que pode e o que não pode é deixar alimentos de lado. Quando a gente fala de emagrecimento, de saúde, de hábitos de vida saudáveis, a gente está falando exatamente de trazer mais alimentos e não de excluir alimentos. Mas isso é um papo que a gente pode fazer num próximo momento, que eu acho que é bem longo, é bem extenso. E eu sei que tem muita gente aí já no tempinho do almoço esperando pra gente fazer a receita, então vamos falar dos nossos ingredientes, tá? Eu vou só dar uma zapeada aqui pra ver se já tem alguma pergunta. E assim eu posso ir respondendo. Tem uma galera que mandou um aceno aqui. Ó, a gente vai começar a fazer a receita já já. Antes disso a gente vai só mostrar os ingredientes. E lembrando, gente, para quem nunca participou das nossas lives, é o seguinte. Normalmente a gente distribui para as pessoas que nos assistem, a gente tem e-books gratuitos, né? Então a receita de hoje vai estar no e-book gratuito para vocês lá no nosso site, tá? Anotem já agora o site, é o nutricheffonline.com.br, tá? E aí vocês vão entrar no site e lá no topo, onde tem o menu, tem assim, e-books da Chef, gratuitos. Vocês vão clicar e vocês vão fazer o cadastro. Ao se cadastrar, que pode ser pela conta do seu e-mail ou mesmo pelo seu Facebook, se você tiver,
Você faz o cadastro e você vai ver um monte. Tem mais de 15 e-books disponíveis lá para vocês. E um deles é o e-book de bolinhas, tá bom? Então a gente vai liberar esse e-book no final da live, tá bem? Para que vocês possam ter as quantidades certinhas. Então vamos falar dos ingredientes. Diga, Júnior. O pessoal compartilhar, que dá tempo ainda. Gente, aproveitando que a gente vai começar a falar dos ingredientes agora, quem tiver por aqui com a gente, continua mandando aí, usa o aviãozinho para mandar pra galera, para que a gente possa ter mais gente aqui com a gente. O aviãozinho fica do lado do coração. Isso, o aviãozinho fica aí do lado do coração, no cantinho abaixo mesmo, onde tá rolando a live, tem esse menuzinho aí onde você escreve sua pergunta e tudo mais. Tem um coraçãozinho e tem o aviãozinho. Parece uma asa delta, sabe? Teve uma live que um aluno falou que parecia uma asa delta. Mas é um aviãozinho, tá? E aí você clica e manda aí pros seus contatos para daqui a pouco a gente bater 50 pessoas aqui. Já estamos com 39. Volta mais alguém pra gente continuar com 40 e vamos adiante pra gente começar a falar dos nossos ingredientes. Para isso eu vou baixar aqui a tela, tá? A partir de agora eu não consigo mais ver os comentários, eu vou pedir pro Júnior, que é meu marido. Para quem ainda não conhece, o Júnior é o meu marido, meu sócio, que a gente também chama de diretor nas aulas, que é que coordena aqui toda a bagaça. Vamos baixar para vocês poderem ver os ingredientes. Já teve uma pergunta, na verdade, anteriormente, por exemplo, quantas bolinhas a pessoa pode consumir por dia dessa? Tá. Pode repetir a pergunta, não sei se o pessoal... A pergunta que já fizeram é quantas bolinhas uma pessoa pode consumir por dia? Isso, gente, é muito particular de cada um. Porque, por exemplo, eu tenho 42 anos, peso 70 quilos e tenho 1,65 de altura. A quantidade de bolinhas que eu posso comer é diferente do meu marido, por exemplo, que é homem, tem 1,80 de altura e tem um peso diferente do meu. Então, isso é muito relativo, tá? O que a gente precisa entender? É que a gente tem que comer no momento em que a gente sente fome, aquela fome mesmo, aquela fome do estômago, não é a vontade de comer. Aquela fome no estômago que dá aquela roncada, que a gente sente fraqueza, que sabe, que você sabe, nossa, quando tá na hora de eu comer, vocês entendem o que eu tô dizendo. Nesse momento, você vai comer a bolinha. Mas eu vou pegar a bolinha e vou tacar toda dentro da boca? Não. O nosso corpo demora uns 20 minutos para entender que a gente está comendo. Então, a gente vai morder um pedaço, mastigar, 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 para dar tempo, então, da gente ir digerindo já na boca uma parte desses ingredientes. E daí a gente vai comendo assim, de pouquinho. Porque daí dá tempo do nosso organismo entender que a gente está comendo, dá tempo do nosso organismo entender que tipo de ingrediente está vindo ali, para ele dar uma separada onde ele vai digerir cada coisa, e daí a gente sim começar a ter saciedade, tá? Então essa questão de quantidade varia muito de uma pessoa para outra, porque cada um tem uma necessidade diferente, tá bom? Então vamos voltar aqui para os ingredientes. Eu vou tentar dar um zoom aqui, para que vocês consigam ver. Eu vou só puxar a minha mesinha aqui. Acho que agora tá bem centralizado aí, Júnior. Tem um delayzinho aqui, pra mim demora um pouco para aparecer. Tá, eu acho que a gente precisava só... Gente, só uma questão técnica aqui, a gente tá tentando abaixar mais um pouquinho a câmera. Não, é isso daqui, ó. Tá atrapalhando. Então, levanta. Não. Isso aqui, levanta. Isso. Questões técnicas, gente. A vida é assim mesmo. Às vezes acontece. Isso, pode mais. Aí, pronto, deu. Então vamos lá, agora a gente consegue ver bem os ingredientes. Então a gente falou da tâmara, né, que é um ingrediente aqui que tem maior teor de açúcar porque é uma fruta desidratada, mas a gente não dá para falar e resumir a tâmara só a isso, né? A gente pode falar, por exemplo, que ela é um elemento rico em compostos fenólicos, que são o quê? Antioxidantes. O que os antioxidantes fazem, Tâmara? Eles inibem os radicais livres. Toda vez que a gente fala de radicais livres, a gente associa a
envelhecimento precoce, mas o envelhecimento ele não está dizendo da nossa pele, de ruga, né? A gente está falando de células nossas que estão envelhecendo à medida, logicamente, que a gente envelhece. E alguns pontos, como poluição, estresse, a forma como a gente se alimenta, se a gente faz exercício, se a gente não faz exercício, vai fazendo nossas células envelhecerem mais rápido e ocasionando doenças e tudo mais. Então isso daqui, gente, é riquíssimo em antioxidantes, que são os compostos fenólicos. Então é importante para o nosso dia a dia a gente ter alimentos como esse, tá? Além disso, a gente tem que falar uma coisa. Aqui a gente está vendo uma fruta mais amarronzada. Lembra que ela foi desidratada, mas ela é naturalmente mais alaranjada. Isso significa que ela também é rica em carotenoides, que são um tipo de pigmento, né, que dá cor alaranjada, avermelhada. Vocês já ouviram os carotenoides aí em algum momento da vida de vocês? Já ouviram falar de licopeno, por exemplo? Licopeno é um carotenoide, não é o caso aqui da nossa tâmara, né? Ela tem, na verdade, um outro tipo de carotenoide, que é a luteína e a zeaxantina, que são 2 carotenoides importantíssimos para evitar a degeneração macular, evitar cegueira, principalmente em pessoas idosas. Então, gente, tem que fazer parte do nosso dia a dia alimentos como esse. E daí, pra gente conseguir compor, né, nutricionalmente aqui a nossa receita, eu trouxe 2 castanhas. Temos aqui a castanha de caju e temos a amêndoa. Essas 2 juntas vão trazer pra gente aqueles elementos que eu comentei. A proteína, a gordura e vão trazer também as fibras, tá? Outro elemento que vai trazer esses mesmos componentes é o coco ralado. E aí muita gente fica com medo quando fala de consumir castanhas, né? O que acontece? Se a gente for pensar nas castanhas caloricamente, a gente está reduzindo mais uma vez o alimento a um item só. Então a gente tem que pensar no que elas trazem de benefício. Então a gente está falando, já falei das fibras, né? Já falei das gorduras e já falei da proteína. São 3 benefícios ótimos. Mas a gente também tem aqui, principalmente nessas 2, uma quantidade muito boa de ômega 3. Vocês já ouviram falar em ômega 3, não é? Ômega 3 também tem um potencial antioxidante incrível, ajuda também o nosso corpo a não absorver ali tanta gordura saturada, tá? E no caso do coco, vocês já devem ter ouvido falar mal do coco horrores, né? Quando a gente fala de coco, se preocupa principalmente com a gordura. O coco não pode ser consumido porque tem gordura saturada. Gente, isso é muito raso, tá? A gente falar que não pode consumir coco porque tem gordura saturada, mas come bacon, come picanha, come etc., é no mínimo raso, ou seja, a gente não está se aprofundando no assunto para entender melhor o alimento. E aqui a gente tem sim gordura saturada, mas a gordura saturada que a gente tem aqui é uma coisa que a gente chama de triglicerídeo de cadeia média. Parece um nome estranho, né? Trouxe vários nomes estranhos aqui para vocês, mas o triglicerídeo de cadeia média é diferente de qualquer outra gordura saturada, porque a gente não vai ter placas de ateroma, não vai ter placas de gordura das nossas artérias a partir do TCM, entende? Então veja como a ciência, como um alimento simples pode ter tanta coisa extraordinária. E aqui, gente, nessa delícia aqui, que é a farinha de linhaça dourada ou a semente de linhaça dourada, a gente vai ter um outro componente que chama lignana, que eu posso trazer depois para vocês, para conversar com vocês só sobre isso, que é uma fibra essencial, super importante, principalmente para quem tem aí intestino preso, tá? E aqui eu deixei mais um pouquinho de coco, que é pra gente colocar aqui em volta depois para decorar nossas bolinhas, tá bom? Então eu vou só organizar aqui as minhas coisas. Júnior, você pode trazer de volta o ponto aqui pra gente, por favor? Júnior? Júnior está concentrado na live. Júnior. Ele tá concentrado na live no vídeo, só pra ajeitar aqui pra gente poder focar no... Eu vou precisar do seu feedback, tá? Tá, pode só... Subir um pouquinho. Sobe um pouco e isso. Perfeito, tá ótimo. Então, olha só, gente. Quando a gente começa a fazer receitas saudáveis,
é importante a gente lembrar uma coisa. Utensílios são imprescindíveis e processador é uma coisa que todo mundo tem que ter em casa. Aqui em Portugal ou no Brasil existem várias marcas com preços bem legais que vão te ajudar a fazer suas bolinhas facilmente. E quem quiser acompanhar as nossas próximas lives, eu recomendo ter processador porque eu uso muito, facilita muito a minha vida. E essa pobrezinha aqui, ó, trabalha, viu? Aqui em casa, porque eu faço tudo no processador. E a hélice é a principal, o principal item aqui que eu uso nas minhas receitas, tá? Aqui, gente, a gente vai colocar a tâmara, tá? Ela tá sem caroço. Se você tiver um bom processador na sua casa que tenha potência, eu recomendo você tentar bater as tâmaras com a semente, tá? A semente da tâmara é muito rica em proteína também, então se vocês quiserem um maior teor proteico, pode colocar. Quem tiver necessidade maior ainda de proteína porque faz exercício físico ou tá numa idade que precisa repor proteína, pode colocar um scoopzinho de proteína nessa mistura que a gente tá fazendo, tá? Tem muita gente entrando nova, acho que vale você falar de novo o que você tá Tá, fazendo. gente, a gente tem muita gente nova entrando agora, então a gente vai começar a fazer as nossas bolinhas nutritivas, tá? Quem chegou agora vai pegar a parte ótima, que é a parte que a gente começa a bater os ingredientes. Já coloquei as tâmaras aqui, lembrando que elas estão sem caroço, meu processador não é muito potente, por isso elas estão sem caroço, mas vocês podem, se tiverem um processador mais potente em casa, bater com o caroço mesmo, ó. Aqui tá o carocinho dela, é bem durinho, então por isso eu não bati, mas tem um teor proteico muito, muito bom, tá? Então eu vou colocar agora a castanha de caju, vou colocar as amêndoas, eu tô usando amêndoa laminada, mas poderia ser amêndoa inteira, tá? Sem problema nenhum. Outra coisa, não precisa ser castanha de caju e amêndoa, pode ser amendoim, pode ser semente de girassol, tá? Vocês vão inventando aí de acordo com o bolso de vocês também, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, eu tô colocando um pouquinho de passas, tá? Eu não tinha muitas tâmaras aqui, mas eu tinha bastante passas, então para complementar na receita eu tô usando passas junto, tá bom? Mas na receita tá bem certinho discriminado para vocês. Quem não gosta de passas pode usar um cranberry para dar um gostinho, tá? Pode usar figo, pode ir brincando para não ficar também tão caro, diga. Você vai responder as perguntas ao final? Isso, no final a gente vai responder as perguntas, tá bom? Vou colocar agora aqui a farinha de linhaça, lembrando que farinha de linhaça, se forem comprar pronta, tem que estar escrito lá na embalagem, farinha de linhaça estabilizada, que significa que ela não vai rancificar tão fácil e não vai perder as propriedades nutricionais, tá bom? Mas eu recomendo de vocês comprarem a semente e bater em casa, tá bom? À medida que for usando. Não bate uma quantidade gigantesca, tá? Para armazenar, bate só à medida que realmente for precisar, para elas não ficarem rançosas, porque daí os benefícios que ela tem, que vão além da lignana, né? Que a gente tá falando principalmente das gorduras, vão, que a gente chama de saponificar, ou seja, elas vão ficar com aquele cheiro de ranço, tá? Vamos colocar também aqui o coco. Aqui em Portugal é bem difícil encontrar coco fresco, tá? Mas quem tiver coco fresco em casa e quiser ralar, melhor ainda, tá? Eu tô usando o coco seco sem açúcar. E vamos bater. Vocês vão ouvir um barulhinho maravilhoso aí, mas não liguem. Quem tiver com fone de ouvido, tira o fone de ouvido agora, porque vai fazer barulho, tá, gente? Triturar bem e fazer uma grande bagunça. Deixa eu pegar uma colher aqui para poder mostrar para vocês. Ó,
já tá mais trituradinho, tá vendo? O que a gente vai fazer é colocar um pouco de água. Como eu tô usando o coco seco, né? Acontece dele precisar de um pouco mais de água, só a umidade que a gente colocou aqui da tâmara e da passa não vai ser suficiente. Então a gente vai colocando um pouquinho de água, colheradas, tá, gente? Coloca uma colherzinha, depois coloca outra. Mas a pessoa vai estar anotando as perguntas e aqui no final você vai responder. Isso, o Júnior tá ali anotando todas as perguntas e no final eu vou responder todo mundo, tá? Não se preocupem que não vai ficar sem resposta. Vamos aqui ligar de novo. Quem tiver de fone, tira o fone. Vou abrir, a gente já percebe que ela já tá mais úmida, ó. E que até que ponto eu coloco água, Tâmara? Até o ponto que a gente percebe que ela já tá fácil de modelar, tá? Então, vou aqui colocar de novo. Quem não quiser usar tâmara e quiser colocar, por exemplo, uma pasta de amendoim, uma pasta de amêndoas, pode colocar, tá? A questão é só ir dosando aos poucos. E muitos clientes que compraram o e-book perguntaram sobre substituir totalmente a tâmara por uma outra coisa que não fosse fonte de açúcar para o consumo de diabéticos e etc. Nesse caso, eu recomendei a pessoa tentar usar batata doce ou usar o próprio grão de bico, né? Porque daí você pode ir adoçando com o adoçante do seu costume, que você tem costume de consumir. Eu nunca fiz esse teste, confesso, porque como eu não posso consumir adoçante, pra mim não faz sentido testar um alimento que eu não vou poder experimentar, tá? Então vamos lá. Gente, aqui já tá quase no ponto. Então, vocês estão vendo que é muito de observar a massa, né? A gente vai observando e à medida que ela vai ficando úmida, a gente vai vendo se já dá pra fazer as nossas bolinhas. Ó, já começou aqui a formar as bolinhas. Eu vou colocar coisa assim de uma colherzinha de chá. E como eu falei pra vocês, eu tô usando o coco seco aqui, industrializado, porque a gente não encontra o fresco. E daí pode ser que fique um pouquinho mais seco à medida que eu for misturando. Eu vou só já raspar aqui as laterais para tirar o que tem de resíduo. Ó. Prontinho. E vou colocar mais um tiquinho de novo. Eu sei que já tá no ponto, inclusive. Ele começa a grudar nas laterais, porque já tá bem úmido. Então, agora que eu já vi que ele tá no ponto certo, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Júnior, eu vou precisar da sua ajuda novamente. Vamos tirar isso daqui. Deixa eu só limpar a bagunça que eu fiz aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Espalho o farelo pra tudo quanto é coisa. E aqui, minha gente, olha isso. O Júnior vai descer pra vocês. Não, aqui. Sobe de novo. Isso. Olha, mais. Aí. Ó. Tá?
gente dar uma amassadinha aqui na mão para tudo ficar bem úmido. Vou pegar essa tigelinha que eu deixei aqui de lado. Ó. Vamos passar aqui no nosso coco ralado. Poderia ser outra sementinha, de repente, se você gosta de semente de gergelim em receitas doces, poderia ser, tá? E aqui, ó, a gente vai passar. O tamanho da bolinha, gente, também vai de acordo com o gosto de vocês, tá? Ai, Tamara, eu acho que se eu tiver bolinhas menores e num lanche eu conseguir comer umas 3, eu vou me sentir melhor, porque eu vou ver que tem mais quantidade e eu vou me sentir mais satisfeita. Se eu fizer uma bolinha maior e daí eu comer só uma, eu não vou me sentir satisfeita. Entendem o que eu tô querendo dizer? Então, isso aqui vai muito do gosto de vocês. Quando eu atendo os meus pacientes, eu converso muito com eles sobre isso, sabe? A questão da saciedade também tá muito no olhar, na quantidade que a gente come e tal. Vou tirar aqui um pouquinho para ficar mais ou menos ali. Quem quiser saber mais sobre atendimento nutricional também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O Júnior vai agora colocar o número para vocês do WhatsApp aí no bate-papo. Ele vai colocar em letras garrafais para vocês verem o WhatsApp da Tamara, o WhatsApp da NutriChef. E aí vocês já podem anotar. Lembrando que o nosso número é um número do Brasil. Já tinha falado aqui para vocês, é o 61 998220051. Mas o Júnior já vai anotar aí para vocês. Então, qualquer informação que vocês queiram saber sobre curso, sobre os e-books, sobre atendimento nutricional, basta mandar uma mensagem, tá bom? Pra gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a bolinha que vem e que passa. Tá linda demais. E aí, ó, peguei, dou uma amassadinha. Não tem problema se a sua mão estiver suja, porque tudo aqui, suja que eu digo, suja disso daqui, né, gente? Não suja, suja. Porque como são ingredientes que já estavam aqui antes, não vai ficar feio. E vamos de novo passar. Vou fazer mais uma e daí a gente vai responder as perguntas, tá bom? E lembrando, gente, o rendimento tem muita relação com o tamanho da bolinha que você quer fazer, tá? Amassa bem, enrola. Ó. Prontinho. Vou lavar minha mão, fazer essa limpeza aqui dessa bagunça também. E vamos responder as perguntas de vocês. Então, quem tem pergunta e ainda não fez, pode perguntar agora, que nós vamos... Só põe pra mim, Júnior. Daí eu limpo aqui. Voltei. Ótimo. Já tá. Não, tá bem. O Júnior tá preocupado porque ele tá aparecendo no reflexo da coifa aqui. Gente, ele é muito tímido. Mas quem quiser saber qual é a cara do Júnior, tem foto aqui no Instagram. Ele morre quando eu faço isso. O bichinho chega a estar vermelho parecendo um pimentão. Deixa eu só fazer uma limpezinha aqui dessa bagunça. E pronto. Voltei. Vamos responder perguntas. Quer me dar, Júnior? Eu posso ver aí onde você anotou? Tá. Alguém tinha perguntado se você está em Portugal. Então acho que é bom explicar de novo. Quer me passar as perguntas? Não. Ou você quer me falar? Tá. Então, gente, eu estou sim. Estamos vivendo em Lisboa. Já tem 4 meses que estamos aqui. Estamos muito felizes, é a realização de um sonho. A gente tá bem, bem feliz. Por isso que a live teve que ser esse horário, porque aqui já são que horas, Júnior?
20 para as 5 já. Então a gente tem 20 minutos, inclusive, pra gente responder as perguntas, porque daqui a pouco a live acaba. Então vamos, Júnior. Próxima pergunta. Se a quantidade de cada ingrediente desses é igual. Não, as quantidades... Só pra isso. A pergunta, é por isso que eu queria ver, porque eu me esqueço de... Não sei se você vai entender. Só a letra? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Quantidade de ingredientes é igual? Não, gente. Cada ingrediente vai ser diferente a quantidade, tá? O que você pode e deve lembrar é o seguinte, a gente precisa de algo que vá unir ali esses ingredientes. Então, de preferência que seja um purezinho, pode ser de repente uma banana amassada, pode ser a própria tâmara, pode ser um creme de amendoim. Você pode acrescentar ali na sua receita um item que vai dar liga, tá bom? E aí os demais você vai pondo até dar o ponto. Então, digamos, eu quero fazer de banana. Amassei a banana, coloquei no processador e aos poucos eu vou colocando os outros ingredientes até dar o ponto que eu quero, tá bom? Então, varia muito de uma receita para outra. A próxima pergunta. A amêndoa laminada perde os nutrientes? Não, gente, a amêndoa laminada não perde os nutrientes, ela só foi partida, tá? Era uma amêndoa inteira e daí ela foi cortada finamente. Eu gosto sempre de usar a amêndoa com aquela pelinha marronzinha, daí a gente tem um teor a mais de fibra na preparação. Eu não encontrei para fazer a receita de hoje, então por isso não usei, tá? Mas independente, qualquer uma tá servindo, tá bom? O coco fresco diminui a durabilidade? Toda vez que a gente for pensar em durabilidade de qualquer produto que a gente vai fazer, de qualquer receita que a gente vai fazer, a gente tem que falar num negócio chamado atividade de água. Então, se a gente pensar que o coco fresco ele tem um pouquinho mais de umidade, certo? Se ele tem mais um pouquinho de umidade, a atividade de água daquele produto vai ser maior. A mesma coisa se eu for pensar, por exemplo, em usar a banana. Como eu falei, se eu for usar a banana para dar liga ou outra fruta, a gente tem que se preocupar com a atividade de água. Então, a durabilidade sempre vai ser menor quando a gente tem ingredientes com mais teor de água. A dica que eu dou sempre, independente de que região do mundo você está, é sempre armazenar na geladeira, tá? Porque armazenando na geladeira, a gente sempre tem bolinhas fresquinhas que vão durar bastante tempo, tá bom? Lógico, se preocupem também com a higiene do processo todo, lava bem as mãos, lava bem os utensílios, para assim não mofar também muito rápido e o que tiver na nossa mão aqui não ser transferido ou nos próprios utensílios que a gente está usando ser transferido para a bolinha, tá? Deixou as tâmaras de molho? Para essa receita eu não precisei, porque elas não estavam muito secas, tá? Agora, se aqui você comprou, tá muito seca, tá muito pequenininha, tá muito mirradinha, pode deixar de molho ou então colocar na água quente por ali uns 10 minutos para ela dar uma hidratadinha e assim ficar mais fácil, inclusive, de você tirar o carocinho e também agregar mais água ali na hora do preparo, tá bom? Mas não fiz isso não, de deixar de molho, tá bom? Esse último eu não consegui, não. Deixa eu ver. Pode colocar chocolate? Mas eu queria colocar chocolate derretido. Tá. O chocolate derretido você pode colocar, mas eu recomendo, para ficar melhor, colocar um cacau em pó. Coloca o cacau em pó na mistura e daí vai ficar incrível. Vai dosando ali até ficar do gosto que você preferir, tá bom? Porque o que acontece? O chocolate derretido, na hora que a gente começa a bater, dependendo da temperatura dos outros ingredientes, ele vai dar uma endurecida, tá? Só por isso. Agora, o que você pode fazer? Pode ralar o chocolate e passar depois ele também no chocolate para dar aquela enfeitadinha por fora e ficar com o recheio sem ter chocolate, só a cobertura com chocolate, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Teve uma pessoa que perguntou se pode substituir por amendoim. Pode, olha, qualquer castanha que a gente usou aqui, vocês podem substituir por sementes, como é o caso do girassol, como é o caso da semente de abóbora. Lembrando que a semente de abóbora para essas receitas é melhor essa daqui, tá? Que é essa verdinha, tá bom? Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Essa verdinha aqui, porque aquela que tá com a casca branquinha, ela é muito dura.
E daí não vale muito a pena na mistura. Mas qualquer castanha que nós usamos aqui, vocês podem trocar por semente de girassol ou semente de abóbora, ou podem colocar amendoim. Lembrando que amendoim não é da família das castanhas, é uma leguminosa, é da família do feijão, tá? Ou qualquer outra castanha que caiba no seu bolso. Tâmara, aqui na minha cidade, castanha do Pará, que é a castanha do Brasil, que as pessoas conhecem aqui em Portugal. Tem e é bem mais barato do que as outras. Ok, pode ser. Só que, falei da castanha do Brasil, me lembrei. Castanha do Brasil tem muito selênio. Então, tomar cuidado nas quantidades que você vai colocar na receita e quanto você vai consumir. Porque o selênio em grandes doses, ele é tóxico. Então, tenta ali comer no máximo 1 ou 2 castanhas do Brasil por dia, tá bom? Mas é um excelente alimento. Não excluam da sua alimentação. O que a gente está propondo aqui para vocês é agregar mais alimentos e não tirá-los completamente da sua alimentação, tá? Castanha do Brasil vale super a pena e é importantíssimo para a nossa saúde. Pamela fez uma pergunta, mas eu perdi se ela puder. Pamela. Eu acho que é Pamela que fez uma pergunta. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Gente, a Pamela fez uma pergunta. Vou perguntar de novo. E a gente perdeu. Enquanto isso, tem outras perguntas. A Nilzia perguntou se eu vou deixar a receita. A receita, pessoal, tá lá no nosso site, tá? Que é o www.nutricheffonline.com.br. Ao entrar no site, no menu de cima, você vai ver lá e-books grátis, tá? Ou e-books da Chefs grátis, gratuitos. Você vai clicar lá, vai fazer seu cadastro. Dentro da página, após você fazer seu cadastro, você vai ver que tem um catatal de e-books. Tem mais de 15 e-books lá e um deles é a da bolinha, tá bom? A Pamela perguntou. Pamela perguntou. A média de consumo dia, por favor, de quantidade de bolinha. Essa pergunta já foi feita e a gente já respondeu, tá? Essa questão é muito individual, Pamela, porque quando a gente fala de quantidades a serem consumidas por uma pessoa, quando a gente fala na nutrição, a gente faz um cálculo a partir da idade, do peso, da altura, do sexo, tá? Então não dá pra te dizer, come tantas, né? O ideal é a gente se observar, saber, por exemplo, quanto eu me sinto satisfeito comendo. Se você precisa comer 10 para se sentir satisfeito, isso aí já não é mais fome. Aí é vontade de comer e não consigo parar. Fome tem relação com a nossa situação fisiológica mesmo. A gente sente o estômago dar uma roncadinha, a gente sente uma fraquezinha, sente uma dor de cabeça e daí a gente sabe, preciso comer que tô com fome. E aí a gente vai comendo aos poucos. Vou pegar uma dessa inteira e enfiar dentro da boca? Não, porque se eu como ela inteira, não dá tempo do meu organismo saber que eu tô comendo. A gente demora mais ou menos uns 20 minutos ali entre a mastigação e a comida chegar no estômago para poder levar essa mensagem para o cérebro e dizer, olha, essa pessoa está comendo, daqui a pouco ela estará satisfeita. Então, se a gente não dá tempo para o nosso corpo entender isso, no final das contas a gente come mais do que a gente deveria, tá bom? Então, essa questão é muito individual, tá bom? Não dá para dizer, coma 5, coma 2, coma 1, tá? Entenda o seu corpo, entenda o seu organismo e aí você vai compreender quanto você deve ou não deve comer, tá bom? Perguntaram se a live vai ficar gravada, a gente vai tentar salvar. Gente, a gente vai tentar salvar a live aqui no finalzinho. Normalmente a gente deixa assim a live. Como tem muito tempo que a gente não faz, a gente não sabe se mudou alguma diretriz, alguma coisa aqui do Instagram, mas a nossa ideia é deixar assim a live disponível, tá bom? Mas ela não vai ficar disponível há muito tempo. A gente vai deixar disponível, depois a gente vai colocar em outras plataformas e vai tirar ela daqui do Instagram, tá bom? Sobre o e-book. Sobre o e-book, tá. Então, só para relembrar quem chegou aqui agora e não tá bem situado, a gente tá fazendo esse programa, né, semanal, que são as nossas lives chamadas Pausas Nutritivas, e a gente vai fazer um a cada semana para divulgar um pouco mais do meu trabalho, contar para vocês um pouco mais quem eu sou. E daí também trazer um pouco de alegria para vocês com receitas saudáveis e gostosas, tá bom? E aí, a partir disso, também mostrar para vocês o nosso trabalho. E daí,
Esse trabalho de hoje, que foi a bolinha que nós fizemos, é uma receita inédita que não está no nosso e-book. Nós temos vários e-books e um deles é o de bolinhas nutritivas, que tem 10 receitas completas, onde você vai ter várias formas de preparo, com fruta, sem fruta, com tâmara, sem tâmara e por aí vai, para que vocês possam aprender a diversificar a receita ao longo da semana, ao longo do dia, e assim vocês vão oferecendo para todo mundo em casa. Esse alimento ele não tem restrição a ninguém, tá? A não ser as que vão mel, que aí tá restrito para crianças que tenham menos de 2 anos, que não se deve dar mel para crianças menores de 2 anos, mas a partir dos 2 anos todo mundo pode comer tranquilamente as bolinhas, tá bom? E aí, além da bolinha, do e-book de bolinhas, nós temos outros temas também, e a gente vai deixar já nos stories para vocês quando acabar, tanto o link para vocês adquirirem o e-book de bolinhas, quanto o link para vocês adquirirem os outros e-books, tá bom? Você atende como nutricionista? Eu atendo como nutricionista, sim. O atendimento é online, tá bom? E a gente tem um pacote bem legal de atendimento, com um número grande de consultas. Eu gosto de acompanhar o paciente à medida que ele vai evoluindo, né? Para que a gente possa realmente modificar a vida dele. Então é um jeito bem diferente de abordar a nutrição. E aí quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente por WhatsApp, tá bom? Aí aqui, a Clara Franchini falou, live maravilhosa, obrigada por compartilhar. Ai, muito obrigada, fico muito feliz. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Deixa eu ver. Emanuele falou, lindeza, obrigada. Não sei se é pra mim ou se é pras bolinhas, mas ambas estamos maravilhosas hoje. A Denise Garrocho Panzo perguntou se a gente já conhece o Porto. Não, ainda não fomos pro Porto. A gente já conheceu o Algarve, né, Júnior? Sim. Mas queremos conhecer Porto e estamos programando esperar ficar mais frio pra gente ir pro Porto conhecer. Está nos nossos planos, sim. Quem mais perguntou? Vanilde Silveira falou, linda demais, eu não sei se sou eu de novo, se são as bolinhas, mas vamos as duas posar aqui, já que estamos recebendo elogios. Vamos lá. A Silvânia falou, acabei de chegar, qual a receita? A gente acabou de fazer as bolinhas nutritivas, tá? A receita vai estar lá no site disponível para vocês baixarem, tem que se cadastrar, tá bom? Então entra em www.nutricheffonline.com.br. Ao entrar no menu inicial tem lá e-books gratuitos, vocês vão clicar, vão se cadastrar e a partir disso vocês podem fazer vários, baixar todos os e-books que tem lá. A Igas 1569 falou assim, já fiz e é show de bolinha. Aqui não entra mais brigadeiro e ainda troco a cobertura de coco por cacau puro, às vezes para variar. As crianças pedem muito para fazer. Que sensacional, gente. Então é um doce super saudável. A gente vai agregar muita saúde, gente. Um desse tem muitos nutrientes. É muito importante a gente entender que um alimento, ele deve agregar. A gente não tem que excluir nada, a gente tem que saber compor, né, o nosso dia a dia, a nossa alimentação para se tornar cada vez mais saudável. Que mais? Marisa. A Denise Garrocho também de novo falou assim, que aqui em Angola tem muito coco fresco. Pronto, Denise, olha que maravilha, você vai poder fazer com coco fresco, porque aqui não tem. Aí fiquei devendo coco fresco aqui. As quantidades estão no Instagram? Não, gente, vai estar lá no site, tá? Mais pro final. Mais pro final. Marisa, deixa eu ver aqui. A Marisa falou assim, já adquiri vários e-books seus e achei um melhor que o outro. Ai, muito obrigada, eu fico muito, muito feliz. A gente faz com muito carinho. A nossa ideia é sempre trazer um pouco mais do que a receita está oferecendo. Sempre tem um bate-papo interessante no início de cada e-book, tá? Fico muito feliz que você tenha gostado. É importante lembrar que tem sempre, a gente faz o e-book para
tanto para o Brasil, Portugal, Angola, toda a Europa, são ingredientes que tem em todos os lugares. Né? Isso é importante, o Júnior falou. Todos os e-books, gente, a gente encontra os ingredientes em todo mundo, tá? Não se preocupem que vocês não vão ter dificuldade de encontrar, tá bom? Aí a Leitão Elisângela falou, como sempre você arrasa. Muito obrigada, Elisângela, você que é um amor, muito obrigada. Sônia Maria falou que quer fazer, não deixe de fazer, vai ser sensacional. Não deixem também, gente, à medida que vocês forem fazendo, tirar foto, marcar a gente aí no Instagram, tá? Pra gente ver vocês fazendo, tá bom? A Moema falou assim, amei a receita, muito obrigada. Ai, fico muito feliz que você tenha gostado. A Nilze falou, Nilze, é isso, Nilze, né? Falou assim, parabéns pelo seu profissionalismo, muito obrigada. Denise tá falando que o Porto é uma nação. Olha lá, você tá prometendo muito. Quando eu chegar no Porto, eu vou te cobrar, tá bom? Sônia, você chegou no final, né? Ela acabou de falar. Não se preocupe que a live vai ficar gravada, tá? A gente não vai deixar muitos dias gravada, tá bom? A gente vai tirar porque a gente vai jogar ela em outras plataformas que nós usamos. Mas não se preocupem que ainda vai estar aqui e podem baixar lá no nosso site o e-book e também não só esse, mas os outros que estão lá disponíveis, tá bom? A Mercedes Freixa perguntou também sobre os ingredientes. Olha, os ingredientes vão estar lá no site, tá bom? É só entrar no www.nutricheffonline.com.br. Você vai entrar lá e vai ter no menu inicial e-books grátis. Vai clicar, vai se cadastrar e pode baixar não só esse, como todos que estão lá disponíveis, tá bom? Denise está perguntando se a gente está gostando, Júnior, de viver em Portugal. O que você acha? Estamos amando. Portugal é incrível. A gente amou esse país, abraçou a gente muito bem abraçadinho, assim. A gente está gostando muito. Já são 4 meses que a gente está aqui e a gente não quer ir embora. Pamela tá dizendo que amou. Priscila tá falando que Tâmara foi a melhor nutri que ela já teve. Ai, muito obrigada, Pri. Você é um amor mesmo. Já acompanhei ela durante algum tempo. Que maravilha. Fico muito feliz. Receber esse feedback de vocês é incrível. Muito, 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 muito obrigada. Já estamos chegando no final da live. Lembrando que eu vou deixar para vocês, então, nos stories, o link para vocês adquirirem o e-book de bolinhas, tá? Quem quiser também baixar gratuitamente a receita de hoje, é só entrar no site, como eu já falei para vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz. Foi ótimo voltar a fazer a live com vocês. E tô muito feliz que 40 pessoas estiveram aqui com a gente, se dando de presente uma pausa nutritiva no dia, tá bom? Beijo e até mais, pessoal. Pera que agora eu não sei como é que faz pra sair. É só sair aqui. Olha a pessoa pagando mico agora, não sabe mais como sai. Aqui, né?